Olá, hello, oi, aqui é a Elia Wagmacher com o Mais de Deus Podcast. Ontem eu fiquei muito feliz, recebi uma mensagem de uma ouvinte no estado de São Paulo, que se chama Renata, e ela estava na caminhada corrida dela matinal e me mandou uma mensagem, porque estava ouvindo o podcast e teve uma dúvida, então me mandou uma mensagem. E eu podia até sentir a respiração dela forte de quem estava se exercitando. Se você corre, anda, vai para a academia ouvindo o Mais de Deus Podcast, se você tem alguma dúvida, me manda uma mensagem, me manda uma foto, que eu vou ter muito prazer, muita alegria em ver onde você está se exercitando, onde você está escutando o podcast. Bom, outro dia eu tive uma surpresa lendo sobre os animais. Eu sempre imaginei que os porcos são os animais mais imundos e mais sujos que possuem. E não são, você sabia disso? Aliás, os porcos, apesar de terem uma péssima reputação, eles não são animais sujos. Eles não fazem sujeira onde eles estão, eles procuram se lavar todas as vezes que ele tem uma chance, e eles são animais bem inteligentes. Então, os porcos, eles procuram estar limpos todo o tempo. Tem até aquele tipo de porco, né? A rosinha, não sei se você conhece ou já viu o filme, mas ele é bem limpo. Na verdade, os urubus é que estão em primeiro lugar na lista como animais mais sujos. Não é somente pelo fato do que ele se alimenta, mas eles são considerados animais imundos porque onde eles pousam, onde eles estão, eles fazem uma verdadeira bagunça, uma verdadeira sujeira. Bom, essa questão de limpeza e sujeira é uma questão delicada na nossa vida. Você já observou que quando nós estamos sujos, eu pelo menos, quando eu estou suja, suada, ou estou fazendo uma tarefa mais pesada, eu não consigo descansar quando eu estou suja. Mas quando você toma um banho, quando a gente vai e toma um banho, tem uma sensação tão agradável de descanso que eu não sei explicar para você, honestamente. Mas o que nós compreendemos é que nós não nascemos para estar sujo. Não é verdade? Por isso que quando nós estamos muito sujos, nós nos incomodamos. Agora, tem um detalhe. Quando você encontra, por exemplo, uma pessoa que mora na rua, que se acostuma a ficar sujo, eu já ouvi histórias até de que quando pegam essas pessoas e levam para uma casa de recuperação e dão banho nelas, elas não gostam de ficar ali, elas retornam para as ruas. Então, nós nascemos para estar limpos e nós precisamos nos manter limpos. Isso é de maneira natural e isso também é de maneira espiritual. Quando nós estamos sujos, nós não podemos ver a Deus. Para nós termos um relacionamento com Cristo e para nós termos um relacionamento com Deus, nós precisamos estar com as nossas vestes limpas. Mas como isso acontece? Desde o Éden, nós sabemos que Adão e Eva caíram, pecaram e ali eles começaram então a estar sujos. O que aconteceu? Quando você começa a ler o Velho Testamento, quando Deus tira o povo do Egito, especialmente quando você lê o livro de Levítico, você vê Deus estabelecendo as leis, especialmente as leis de purificação. Como é que acontecia? Uma vez por ano, a pessoa ia até o templo e o sacerdote iria então aspergir o sangue daquele animal que a pessoa iria trazer pelo pecado, que era uma vez por ano, e então a pessoa ficava limpa. No próximo ano, a pessoa retornava com aquele animal, dependendo da questão financeira, econômica da pessoa, era estabelecido um animal para ele trazer pelo pecado dele, da família. Então, todo ano, a pessoa ia até o templo para se purificar. Então nós tínhamos os sacerdotes estabelecidos por Deus. Os sacerdotes podiam transitar no templo, no santo lugar, a todo tempo para oferecer ofertas. Mas nós tínhamos também o sumo sacerdote estabelecido de Deus. Vamos dizer assim, era o sacerdote chefe dos sacerdotes. Esse sumo sacerdote, no caso era Arão, no Velho Testamento, ele era o único autorizado por Deus a entrar no Santo dos Santos. E era uma cerimônia para entrar no Santo dos Santos, porque se ele entrasse de qualquer forma, ele poderia imediatamente morrer, como nós vemos até o caso, alguns que tentaram entrar no Santo dos Santos e morreram imediatamente.
E o sumo sacerdote e os sacerdotes, eles também precisavam apresentar a oferta pelo pecado deles mesmos todo ano, porque eles eram seres humanos e eles também tinham pecado. E agora, em Hebreus, Paulo escreve que uma das razões por que os sacerdotes precisavam apresentar a oferta pelo pecado deles é porque eles poderiam se identificar com o pecado daqueles que traziam ali a oferta para serem queimadas, para serem sacrificadas pelos pecados. Não é isso. Quando, por exemplo, nós passamos por uma enfermidade, por exemplo, eu passei por infertilidade. Então, quando eu vejo uma mulher passando por infertilidade, imediatamente aquilo toca o meu coração, porque eu sei como é a dor de passar por esse vale. Eu sei qual é a escuridão e angústia que a mulher passa nessa situação. Então, os sacerdotes, eles também ofereciam a oferta pelos seus pecados, o derramamento de sangue pelos seus próprios pecados, porque além de se tornarem limpos, eles também se identificariam com o pecado, com o sofrimento daqueles que chegavam para fazer o sacrifício. Então, esse estabelecimento de sacerdócio no Velho Testamento foi estabelecido por Deus, porque assim era uma forma da pessoa se considerar limpa diante de Deus. Nós falamos da limpeza das nossas roupas, da limpeza do nosso corpo, mas agora o apóstolo Paulo quer nos ensinar sobre a limpeza espiritual. Para nós caminharmos com Deus, nós precisamos estar limpos espiritualmente. E como é que isso acontece hoje, nesse exato momento? Essa rotina de ir ao templo para oferecer pecados, você imagina se a pessoa vivia 70 anos, durante 70 anos ela precisava ir até o templo oferecer aqueles sacrifícios. O que nós estamos dizendo aqui, a palavra diz, é que Deus trabalhou durante 6 dias e no 7º dia Deus descansou. Então, da mesma forma que Deus descansou, Ele ofereceu para mim e para você e oferece um tipo de descanso. E qual é o descanso que Deus tem para nos oferecer? É o descanso de ter os nossos pecados perdoados de uma vez por todas. Isso não é maravilhoso? Ao invés de nós, todo ano, termos que levar o sacrifício até o templo para sermos limpos e purificados, termos os nossos pecados lavados com a aspersão do sangue e justificados diante de Deus, então Deus providenciou que o seu filho viesse à terra e de uma vez por todas ele pudesse fazer esse sacrifício para que nós agora, por fé, pudéssemos abraçar o sacrifício que ele fez por nós e agora estamos limpos e justificados diante de Deus. Nós seguimos pecando porque nós somos pecadores, mas agora nós somos pessoas justificadas que pecam e não pessoas que estão em pecado que pecam. Entende a diferença? Uma coisa é você estar com as suas roupas limpas, então vamos dizer que você vai pintar um quadro e a tinta daquele quadro cai então na sua roupa e você se suja. Outra coisa é você estar com as suas roupas completamente sujas e então você vai pintar o quadro e quando aquela tinta, aquela sujeira cai na sua roupa, você não percebe mais porque está completamente sujo. E sujo já é o estado daquela roupa. Então, nós temos hoje posições diferentes. Através de Cristo, nós temos essa justificação do nosso pecado e nós estamos limpos diante de Deus, não porque nós somos por nós mesmos, mas pelo sacrifício de Cristo. O livro de Hebreus é um livro que trata sobre Jesus como sacerdote. A cultura judaica, eles conheciam bastante essa questão do sacerdote porque eles conviveram com essa cultura de ter os sacerdotes no templo todo o tempo. Mas agora, Paulo está apresentando nesse livro de que nós temos o sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, que de uma vez por toda pagou os nossos pecados. Jesus, ele era o Todo-Poderoso. E ainda assim, ele tomou em nosso lugar, se identificou com os nossos pecados, para nos salvar. Ele era o Filho eternal de Deus, imensamente superior a todos os sacerdotes que existiam. Mas, assim mesmo, ele veio para tomar o nosso lugar. E Jesus veio e mudou tudo. Jesus mudou todo o sistema
que havia sido estabelecido desde que o povo saiu do Egito. Quando ele consumou de uma vez por todas esse sistema sacerdotal, qual era o sistema sacerdotal? Aspergir sangue para o pecado da humanidade. Quando Jesus cumpriu de uma vez por todas essa lei de Deus, então ele agora estabelece um novo sistema de justificação e aspersão de pecados. Qual é esse sistema? Agora nós somos limpos pela fé e nós recebemos essa justificação por fé. Eu vou ler para você. Se você tem a sua Bíblia, pode pegar a sua Bíblia em Hebreus 4. Nós vamos ler desde o verso 14, que diz assim: Jesus, o grande sumo sacerdote. Verso 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza e fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Se você tem como highlight, se você tem caneta à sua mão, eu gostaria que você riscasse aí, enfatizasse aí a palavra fé e a palavra confiança. Jesus, ele é chamado High and Greatest sacerdote. Ele é superior a todo sacerdote que já existisse. E ele é hoje o sacerdote que nos representa diante de Deus. Lembra, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, no Antigo Testamento, para interceder por nós, pelos nossos pecados. Então Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele está hoje ao lado de Deus, intercedendo por nós. Parte da superioridade de Jesus é porque ele não reside aqui na terra como os demais sacerdotes residiam. Ele reside, ele mora no céu. Enquanto os sacerdotes viveram e serviram imperfeitamente e morreram, Jesus vive para sempre e ele vive intercedendo por nós. E de uma vez por todas, ele se tornou o nosso advogado diante de Deus. Esses sacerdotes do Velho Testamento, descendentes de Arão e da tribo de Levi, eram considerados como gigantes religiosos. Era a mais alta posição eclesiástica que existia no Velho Testamento, era do sacerdote e mais ainda do sumo sacerdote. Eles tinham que oferecer sacrifícios pelos pecados do povo uma vez por ano. Mas Jesus, por si mesmo, de uma só vez, naquela cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele levou sobre si todos os pecados que você já cometeu, que você comete e que você ainda irá cometer e que eu ainda irei cometer. Jesus já levou esses pecados na cruz do Calvário. Antes mesmo de nós cometermos nossos próprios pecados, Jesus já sofreu no corpo dele e já fez a expiação daqueles pecados. Então agora, por fé e por confiança, eu recebo e você recebe o perdão e a purificação daqueles pecados. Os sacerdotes terrenos eram permitidos entrar através do véu no templo, na presença de Deus. Mas Jesus se senta hoje e eternamente ao lado do Pai. Ele está constantemente, não é uma vez por ano mais, não é uma vez por dia, mas constantemente ele está sentado ao lado do Pai para interceder por nós e para advogar a nossa causa diante do Pai. Através dele, nós temos justificação 7 dias por semana, 24 horas por dia. No verso 15, as tentações que Jesus sofreu eram tentações reais. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então, quando nós lemos que Jesus passou a tentação, ele passou a tentação de forma muito mais poderosa, não é porque ele estava sendo meio homem, meio Deus, mas ele sofreu essas tentações como homens
E acontece que o poder de Satanás sobre a vida dele, de investir sobre a vida dele, era imensamente mais do que aquilo que Deus hoje permite Satanás nos tentar e o poder de Satanás sobre as nossas vidas. Então ele foi tentado de uma forma muito mais forte, muito mais poderosa, de uma forma muito mais profunda, como nós não podemos imaginar. Mas mesmo assim, ele venceu as tentações, ele venceu a tentação de pecar como homem puro, como homem que foi fiel a Deus, o Pai. Quando Jesus estava vencendo as tentações, ele não usou, vamos dizer assim, poderes sobrenaturais e foi por isso que ele venceu. Ele venceu como homem. Ele venceu pela graça que habitava nele. Ele não permitiu cair no pecado, mesmo sendo tentado como nós somos tentados. Ele foi fiel até o fim. E ele venceu pelo poder da palavra. No verso 16, nós temos um sumo sacerdote que nunca pecou, que conhece a nossa posição. Ele se colocou no nosso lugar. Ele foi tentado, ele conhece como é ser tentado, ele conhece como é ser entiçado pelo poder do pecado, mas ele não pecou. Nós podemos nos aproximar diante do trono de Deus com confiança por causa de Jesus. Nós sabemos que o Pai irá nos receber, irá ouvir as nossas confissões e pedidos, e na presença dele nós recebemos misericórdia e graça, amor e força. Quando colocamos nossas fraquezas aos pés de Jesus, podemos então viver a sua força em nós. Toda vez que somos tentados, nós podemos ir até o trono da graça e receber essa graça e essa misericórdia que nós estamos falando. Seguindo agora no capítulo 5, o verso 1 a 6, eu vou ler do verso 1 a 3, que diz assim: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e representar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Verso 2. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam. Visto que ele próprio está sujeito à fraqueza, por isso ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelo pecado do povo. Os sacerdotes humanos estavam sujeitos à fraqueza e pecados. Eles pecavam normalmente como outras pessoas pecavam. Por isso, eles precisavam sacrificar um boi uma vez por ano pelos pecados deles e pelos pecados de suas famílias. Aqui mesmo, em Hebreus 9, nós encontramos essa afirmação. Mas Jesus, ele não teve que sacrificar nenhum animal, porque ele não tinha pecados. Você entende a superioridade de Jesus? Os outros sacerdotes precisavam todo ano oferecer um boi, espargir o sangue para que os seus pecados fossem perdoados. Jesus foi o único ser humano que passou por essa terra, que cumpriu todas as aproximadamente 630 leis. Então ele cumpriu a lei e ele não teve pecado diante de Deus e diante dos homens. Por isso Jesus não precisou apresentar nenhum sacrifício no templo. Capítulo 4, o verso 5 e 6 que nós lemos, diz que a posição do sacerdote era por eleições. Ele era eleito por Deus. Ele era eleito e não voluntariamente. O que acontece? Não podia alguém falar, olha, eu quero ser sacerdote, eu vou ser agora o sacerdote. Isso não acontecia. A eleição do sacerdote era feita por Deus. O sumo sacerdote era chamado e escolhido por Deus. O Velho Testamento mostra como Deus abomina quando alguém que ele não escolheu, não chamou, quis assumir a posição de sacerdote. E isso é coisa séria. Nós vemos, por exemplo, no Velho Testamento, lá em 1 Samuel 13, verso 17 ao 15, nós vemos que o rei Saul, ele chegou e foi oferecer sacrifício. E acontece que quando Samuel chegou, ele disse, o que está acontecendo aqui?
E Saul desobedeceu a Deus tremendamente, porque ele não tinha autoridade e autorização para oferecer o sacrifício. Ele precisava esperar Samuel chegar, porque Saul não era sacerdote. Nós vemos também em 2 Crônicas 26, quando o rei Uzias chegou no templo, ele perdeu a cabeça e ele mesmo resolveu fazer o sacrifício. E ele imediatamente ficou leproso. De maneira que ser sacerdote, chamado por Deus, é uma coisa séria. Jesus, ele não se auto-instituiu sumo sacerdote. Deus o escolheu, o aprovou e o colocou eternamente na posição de sumo sacerdote. A palavra diz: tu és sacerdote para sempre. Esta é a palavra de Deus para Jesus. Depois que Jesus ressuscitou, ele se qualificou a essa posição de ser eternamente o sumo sacerdote, porque ele cumpriu a sua missão. Para alguém ser um sacerdote, ele precisava oferecer sacrifícios pelos pecados. Então, se Jesus não tivesse passado por essa experiência de oferecer o sacrifício pelos pecados, ele não poderia ser sacerdote ou sumo sacerdote. Mas Jesus cumpriu, mais do que nenhum outro sacerdote, ele cumpriu cabalmente e de uma vez por todas o papel de um sacerdote. E por isso Deus disse que ele agora se tornava eternamente o nosso sumo sacerdote que adentrou aos céus. Do mesmo modo, quando nós servimos a Deus hoje, é o chamado dele e não pelas nossas qualificações que nós fazemos aquilo. Jesus se tornou sumo sacerdote pelo chamado de Deus. E ele também é Deus. Muito mais nós. Quando nós fazemos alguma coisa no reino de Deus ou para Deus, nós não fazemos na nossa própria força e nós não podemos fazer na nossa própria qualificação, mas nós fazemos por um chamado de Deus e por Ele, é Ele fazendo através de nós e nos qualificando. Ele nos deu a salvação para sempre. Ele passou para uma qualidade superior de sumo sacerdote. E nós vemos também que os sumos sacerdotes no Velho Testamento, eles eram da tribo de Levi ou de Arão. E ele não veio de nenhuma dessas tribos, ele veio diretamente de Deus para se tornar o sumo sacerdote, porque Jesus, na verdade, veio da tribo de Judá. Então, o que nós estamos aprendendo aqui hoje é como é que eu e você fazemos quando nós pecamos. Eu conheço muitas pessoas que tropeçaram, caíram e até hoje se tornam prostradas porque pecaram. Eu quero te dizer que é pecado seguir nessa posição de pecado. Quando nós pecamos, nós que conhecemos a palavra, nós temos esse sumo sacerdote que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Quando nós pecamos e nós rejeitamos ir até a cruz, ir até Jesus para recebermos o perdão, nós estamos rejeitando o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. É algo sério. Nós que conhecemos que esse poder do perdão e da purificação e da limpeza espiritual está disponível para nós, o que nós temos que fazer quando nós pecamos imediatamente não é correr de Deus, porque o pecado nos leva a correr da presença de Deus, mas nós precisamos correr para Deus, correr para esse sumo sacerdote e dizer: Senhor, eu pequei. Senhor, tenha misericórdia de mim, que miserável sou, e purifica a minha vida. E aqui você precisa ter um ingrediente que nós lemos aqui nesse texto. Nós precisamos ter fé. Sem fé, nós não recebemos perdão de pecados. Sem fé, nós não somos justificados. E sem fé, nós não temos as nossas roupas espirituais brancas e justificadas pelo próprio Deus.
Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hélia, eu não consigo crer, eu sinto culpada, eu sinto culpado, eu sinto mal, eu sei que eu preciso castigar. Eu concordo com você. Nós merecemos o castigo pelo nosso pecado, mas Jesus, naquela cruz, o castigo, porque quando nós recebemos o castigo, então nós podemos dizer, olha, eu paguei pelos meus pecados, então agora eu posso ter paz. É como uma dívida que nós temos. Quando nós pagamos aquela dívida, nós sentimos paz, agora eu paguei a minha dívida. Mas eu quero dizer que Jesus, na cruz do Calvário, ele se colocou nessa cadeira do réu e ele pagou o nosso pecado, toda a imundícia que os nossos pecados contraem e toda a imundícia que nossos pecados carregam, toda a podridão dos nossos pecados, o Senhor Jesus carregou naquela cruz do Calvário tudo, todos os pecados, toda a imundícia, toda a escuridão, tudo que cheirava mal em nós e nossos pecados, ele colocou sobre ele. E a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados, nós somos limpos e nós somos purificados. Mas olha, se você não tiver fé, sabe o que vai acontecer? Nada. Você precisa crer. E essa palavra crer, ela quer dizer abraçar. Eu abraço essa verdade. Eu abraço o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Eu não mereço. Eu mereço o castigo dos meus pecados. Mas pela graça dele que na cruz do Calvário pagou pelos meus pecados, eu recebo, Senhor, eu recebo o teu perdão, eu recebo as águas da tua palavra que me purifica, e então as nossas vestes se tornam brancas como a neve, não por nós mesmos, não porque nós fazemos atos de justiça, mas porque o Pai nos veste agora com vestes de justiça que o sumo sacerdote coloca sobre nós. Quando nós olhamos com honestidade, nós sabemos que nós não somos merecedores. E quando nós olhamos, nós sabemos que nós temos pecados na nossa vida, que nós pensamos, isso nunca vai ser perdoado. Meu pecado é tão grande que eu creio que nunca eu vou poder me ver livre desse pecado. Você está certo. Porque por nós mesmos, nós nunca seremos capazes de nos tornar livres por esses pecados. Eu te convido hoje a ter fé. Nós encontramos pessoas doentes na igreja, espiritualmente, e às vezes morrem espiritualmente porque falta fé. Eu quero dizer para você hoje, tenha fé, se alimente dessa fé, se alimente da palavra de Deus e creia. Creia! Nós somos tentados a todo minuto a duvidar da palavra de Deus, a duvidar desse amor, a duvidar dessa graça, mas hoje esse podcast é para te convidar a crer no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário e de uma vez por toda entrou no Santo dos Santos e hoje está ao lado do Pai como sumo sacerdote para nos limpar, para nos lavar e nos fazer outra vez ter comunhão com o Pai, como era a ideia dele inicial, que nós vivêssemos em comunhão com ele, através do sangue e do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Receba o perdão de Deus, receba a graça de Deus, receba a alegria de ser limpo, receba a alegria de ser perdoado, deixa essa culpa para o lado, deixa esse pecado para o lado. Olha, não é justo você continuar anos e anos carregando e parando a sua história e a sua vida por causa da culpa do seu pecado. Sabe por quê? Porque nem Deus lembra do seu pecado quando Ele perdoa. Ele diz que uma vez que Ele perdoa o nosso pecado por causa do sacrifício de Jesus, Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Eu te convido a hoje, creia nessa palavra de Deus. Deixe os seus pecados no mar do esquecimento. Não fica tirando os seus pecados de lá. Viva pela graça de Deus. Viva confiando, tendo fé e crendo que nós não merecemos. Mas por causa deste amor, por causa desse cuidado, por causa do perdão de Deus, nós hoje somos livres da culpa do nosso pecado. Nós somos livres do peso do nosso pecado. E nós podemos viver livres e limpos pela graça de Deus. Ó Deus, obrigada.
Obrigada por ter enviado Jesus para morrer em nosso lugar. Obrigada por esse sumo sacerdote que nós hoje temos, que intercede por nós e que é o nosso advogado diante de ti. Senhor, eu oro por essa pessoa que me escuta. Deus, seja o que for, não há pecado que seja grande demais para o Senhor perdoar e não há pecado que seja pequeno demais para o Senhor ignorar. Nesta hora, eu peço em nome de Jesus que o Senhor coloque uma semente de fé nesse coração que me escuta. Coloca uma semente, Deus, de crer no que Jesus fez na cruz do Calvário e que essa pessoa receba esse perdão que ela tanto necessita, que ela tanto deseja, que ela tanto sonha e que ela seja livre a partir de hoje e uma nova vida seja instaurada nesta vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha, recebe o perdão de Deus e receba uma nova vida em nome de Jesus. Se você que está me escutando, você não se subscreveu a esse podcast, eu te convido, por favor, subscreva aí no meu canal Mais de Deus Podcast. Dessa maneira, você vai estar recebendo semanalmente as nossas palavras e também clica aí, depois que você subscrever, clica no Notifications, nesse sininho que tem aí, para você então ser notificado do nosso próximo estudo bíblico. Muito obrigada e até lá, se Deus quiser.